Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Digitaliza, esse canal de acesso a muito conhecimento, cultura para você se conectar de fato com quem já está realizando no universo digital. Você já deve ter reparado que os seus hábitos estão mudando por causa da tal da internet, os aplicativos, as plataformas, mas a gente vai sair dessa superfície, navegar nas profundezas desse oceano para trazer conhecimento de qualidade. E o de qualidade para a gente é quem de fato já é o macaco velho nessa história toda e quem trouxe já resultado. E hoje a gente vai responder uma pergunta: quais são as principais métricas ali que mensuram a jornada do cliente, a satisfação desse cliente ou do usuário? Muitas vezes as empresas usam essa terminologia. Você vai descobrir nesse podcast porque eu conheci e trouxe a melhor pessoa que eu já tive acesso, que é o Rodrigo Tavares. Ó a responsa, ó a responsa. Cara, não fala isso, porque você tem essa responsa mesmo. Que é... Bom, fala aí, vai, Rodrigo, por favor, fala pro pessoal aí o seu histórico, da onde você veio, o que você come, aonde você vive. Globo Repórter? Exatamente, manda o Globo Repórter aí. Boa, muito bom, Vitor. Primeiro, obrigado aí pelo convite, um prazer estar aqui contigo, com vocês aí que estão acompanhando a gente. Espero que vocês gostem desse bate-papo e em qualquer momento que estejam assistindo, né? Isso aqui vira uma cápsula do tempo de conhecimento, né? Para que seja aí um legado que fique para as pessoas, né? Bom, sou Rodrigo Tavares. Atualmente eu trabalho na Recarga Pay, que é uma fintech regulada aí pelo Banco Central, então uma instituição de pagamento. Então, é para o pagamento do dia a dia, né? Do brasileiro, como tem vários, né, no mercado e estou lá há 4 anos liderando a área de experiência do cliente. Mas antes disso tem um filme bem grande aí, né? Que rolou até chegar aqui, né? Então eu tenho uma formação em estatística, eu sou um estatístico de formação, tenho graduação, tenho mestrado em estatística, tenho aí especializações em marketing direto e marketing de serviço, porque tem que entender um pouquinho de business, né? Ficar só no técnico não dá. E comecei a minha carreira aí no século passado, né? Porque já faz um certo tempo, né? No milênio passado, vamos dizer assim, né? No ano 2000, né? Comecei no mercado mais tradicional, né? Trabalhei um tempo em bancos. Então, eu estava em Itaú, no Real, Banco Real, né? Trabalhei no Banco Real, que depois virou Santander, né? Trabalhei no HSBC, né? E muito trabalhando nessa época com marketing de relacionamento, o famoso CRM, Database Marketing, né? Aquela coisa de fazer campanhas customizadas para várias pessoas por mala direta, né? Nem e-mail, né? Mala direta, né? Enfim, mas trabalhei bastante com isso em vários canais. Depois eu fui para varejo, fui fast shop ainda em CRM. Trabalhei lá na Fest com o DBM, o CRM, com parcerias também, dentro da área de marketing. E depois também tive uma passagem pela Múltiplos, que não existe mais, mas era a companhia de fidelidade loyalty que a TAM, na época, criou, né, para gerar valor a partir do programa de fidelidade, né, o famoso TAM Fidelidade. Hoje, né, é Latam, a companhia aérea, e hoje a unidade de negócios é o Latam PES, né, que é o programa de fidelidade. Também trabalhei com CRM lá. E aí, depois disso, começou o segundo capítulo e segundo bloco da minha carreira, que é o que eu vivo até hoje, que são as empresas de tecnologia, a nova economia, né, e a experiência do cliente. Então, eu entrei para esse mundo no Mercado Livre em 2012. Né? Então, lá, há mais de 10 anos, entrei lá, fiquei 4 anos tocando experiência do cliente Brasil. Depois trabalhei na Expedia. Expedia, para quem não conhece, tem hotéis.com, Trivago, na própria marca Expedia. Lá eu trabalhei na área comercial, fazendo aquisição, manutenção de hotéis, pousadas, com uma visão de sucesso do cliente, muito trazendo aspectos de experiência do cliente para o comercial. E eu fui surfando as ondas. A próxima foi a 99. Trabalhei em mobilidade urbana na 99. Foi, acho que, sem dúvida, o desafio mais intenso da minha carreira, que foi o ano de integração com os chineses da Didi, né? Então foi... Cada trimestre é uma empresa diferente. Eu fiquei 5 trimestres lá, 1 ano e 3 meses. Foi uma doideira de crescimento. A empresa cresceu 6, 7 vezes em 1 ano e pouquinho. Aprendi muito, fiz curso de mandarim, fiz... O que apareceu eu fiz lá. Tinha programa de dirigir, né? Como motorista, pra gente sentir a dor do cliente. Eu dirigi 2, 3 tardes de motorista pop. Era muito legal. E depois eu fui pro PagBank, né? Justo quando o PagBank lançou, eu entrei no PagSeguro. Então eu peguei PagSeguro e PagBank. Cuidava de atendimento, operações, e depois a Recarga Pay, que eu estou aí há 4 anos. Fora isso, trabalho com aula, sou professor, aula de experiência do cliente, jornada do cliente, de métricas, de experiência do cliente, estou em aceleradora também de startups, a NZ3 aceleradora,
onde eu sou professor na WCS. Me formei conselheiro, né, aí para trabalhar aí com conselho consultivo. Ou seja, eu sou uma pessoa inquieta na carreira, gosto de aprender, gosto de dividir conhecimento e por isso que eu tô aqui. Pô, Rodrigo, assim, uma das questões mais comuns no nosso universo, em vários profissionais, eu me incluo nessa, você também, que tem uma determinada formação, mas que não se limitou àquilo e foi construindo um repertório muito grande. No teu caso, estatística, aí passou área comercial, CRM, experiência do cliente. Veja, parece que as coisas não se casam, mas é o cinto do Batman que eu digo. Se a pessoa só sabe jogar a bolinha de fumaça do cinto do Batman e o outro sabe a bolinha, a cordinha, o laser, hoje no cenário, principalmente da nossa bolha digital, tende a ter mais sucesso na carreira, né? Sim. Até porque, Tavares, e aí isso é um ponto importante que eu não havia notado no seu histórico, né? As coisas dentro dessas empresas, então pegar da tua jornada ali, quando você dá o primeiro passo numa nativa digital, vou dar uma forçadinha de barra aqui na Múltiplos, tá? Sim. Ali. Mas mais de maneira mais significativa no Mercado Livre, depois na 99, as coisas não funcionam mais tão departamentalizadas. A gente tem departamento, ok. Só que não é aquela esteira rolante da segunda revolução que o carro recebe o chassi na etapa 1, depois tem a etapa 2 da roda, etapa 3 da pintura. Não é aquela esteira quadradinha, né, que vai... Não, eu trabalho para colocar o parafuso amarelo no buraco vermelho. E só de segunda, terça e quarta, né? Exato. E ano bissexto. Exatamente. Sempre, assim, numa lógica de planejamentos muito longos, né? 1 ano, tem empresa planejando 5 anos, eu não sei nem o que eu vou comer amanhã, planeja 5 anos. Aí se alguma coisa dá errado, depois de ter passado por todos os departamentos, eles acham que algum errou. Aí volta todo o fluxo para insistir na mesma linha, né? E as empresas que você já trabalhou não se limitaram. Isso aí, eu vou dar um exemplo, assim, eu acompanhei o minuto 0 da 99, então 99 táxi. Quando era 98, né? Não era nem 99. E ainda tinha táxi no nome, com o Veras, o Ariel. Cara, eles chegaram a inaugurar uma vertical de B2G, veio o Corp, antes era só táxi, depois ampliou para enfim, o que é hoje o transporte individual privado de passageiros, né? O COP, tem a entrega, ou seja, você começa a pegar todas as alavancas, né? E aí você, na verdade, começa a construir teu cinto e botar as utilidades ali, né? Isso. Agora 99 Pay, Mercado Livre também. Aí começa ali no marketplace, né? Conectando vendedor e usuário. Aí depois vem uma vertical de pagamento, uma vertical de logística, uma vertical de ads. Sim. Vai se ampliando. Mas você sabe, né, Vitor, por que eu acho que isso acontece? Quando você genuinamente começa a entender que você precisa servir o cliente ele é cross-companhia. Então você fala, não, tudo bem, vamos pegar o caso do Mercado Livre, né? É um comprador e um vendedor. Puxa, mas alguém precisa pagar para alguém. Por que eu não faço, então, uma solução usando meu core tecnológico de pagamento? Legal, resolvi um pedaço. Puxa, mas tem a entrega. Tem o last mile, né? Como é que eu entro? Então, é uma questão de ter um mindset de olhar o cliente, que o cliente ele fura os departamentos, o cliente quebra os silos, né? Então, acho que por isso que empresas de tecnologia acho que tem isso muito mais natural do que sem nenhum tipo de crítica ou dizer que está errado, mercados mais tradicionais. Eu vim de mercados mais tradicionais e tinha sentido ser como era, né? E aí acho que as transformações, né, as grandes revoluções da sociedade, da história, etc., que vão moldando como a sociedade se comporta e como também a dinâmica de trabalho. Então e toda a tecnologia moveu transformações, né? Desde o fogo foi uma tecnologia, a roda é uma tecnologia, e a gente percebe o quanto isso moldou o comportamento. A gente vive depois de 1995 no Brasil a internet, então no mundo, no Brasil.
Isso, claro, moldou e mudou completamente os comportamentos. Então, tudo fica muito mais fluido, tudo horizontal. Então, você rompe os departamentos, você rompe e tem que seguir o flow do cliente. Você cola no cliente, o Jeff Bezos já fala, eu foco no cliente. O que o cliente faz, eu vou junto. Bom, aí indo ao encontro da nossa pergunta que orienta a história toda, assim, a respeito das métricas de CX. Mas antes da gente abordar essas métricas e como elas impactam o desempenho de uma empresa hoje, ao meu ver, o que realmente vem mudando, e nas nativas digitais isso é latente, que é a questão dos dados, né? Se a gente pensar em jornada do cliente, nas empresas anteriores, elas olhavam o cliente, obviamente, para vender. Muitas vezes rodava uma pesquisa, aquelas de rua, na pranchetinha para saber o que ele quer, etc e tal. Fazia a campanha, revista, rádio, tal. Aí chegava no consumidor. Se não deu problema, ótimo, tô livre. Se deu problema, aí tem o atendimento ao cliente lá na ponta. Muitas vezes por telefone, na verdade, quase sempre por telefone. Aí depois entrou aquelas vozes automáticas, aperta 1, aperta 2, aperta 3, mas ali no pós, quando deu algum chabu, o cliente abordou, veio ao encontro da empresa. E por vezes até esse dado era perdido, né? A empresa só queria saber se resolveu ou não resolveu. Aí o call center responde, resolvemos 90% desses casos. Pronto, acabou. Um monte de informação perdida. A pesquisa que você fez no papel era tipo não tem memória nenhuma, num espaço amostral assim, reduzido. Sim. Perdeu, então não tinha como mensurar o momento que o cliente ia até a gôndola, se eu pegar um supermercado, né? Porque não era uma época de aplicativo, mas veja, todo esse universo que a gente tá falando parecendo que é antiguíssimo, ele tá convivendo com o nosso. Sim. Então, antes da gente falar das métricas, assim, que é esse diacho de CX? Sim. Acho que é muito importante trazer esse contexto, porque às vezes as pessoas acham que o Customer Experience, o CX Experience do cliente ficou importante do nada, né? De repente isso é um termo sexy, né? Bonito, é bom falar disso. O protagonismo da experiência do cliente também é fruto das transformações históricas da sociedade, né? Da humanidade, vamos dizer, desde a era agrícola, industrial, da informação e chegando na tecnologia, internet no final dos anos 90 do século passado. E é muito sobre a transformação comportamental, porque a gente sai de de séculos, milênios, né, de uma era agrícola, que o mundo era previsível, né, tudo era... você praticamente só sobrevivia, tudo era esperado, né, mas lá já nasceu um conceito que durou durante milênios, que alguém determina como vai ser a sua vida, a sua experiência. Ou quer seja um sacerdote, um rei, um senhor feudal. Então, é tudo muito determinado por alguém. Alguém vai lá e fala, vai ser assim, desse jeito. É desse jeito que faz. Legal, veio a Revolução Industrial. Baita transformação. Veio o maquinário, é um grau de automação, quem tem indústria, né? Mas ainda assim uma tecnologia cara. Então surge um outro temperinho, né? Tecnologias, há não muito tempo, a Revolução Industrial tem 200 anos. Era caro você ter uma fábrica. Então conseguimos começar a produzir em massa. Produzir em massa, eu preciso gerar crédito, dinheiro para comprar. Então surgiu bancos, grandes indústrias há 200 anos, que muitas têm, inclusive, até hoje, né? Por exemplo, o Banco do Brasil tem mais de 200 anos. Né? Então, fundou o Brasil. Exatamente. Quase. Entre outras indústrias, como Coca-Cola tem mais de 100 anos. Sei lá, Procter & Gamble, sei lá, né? E os grandes bancos também. Ainda assim, tecnologia cara. Isso está o poder detido em poucas pessoas. Então, continuou a história de, eu detenho a tecnologia, eu vou te dizer como é que você vai usar a tecnologia. Né? Vai ser desse jeito. Tem aquela famosa frase do Ford, né? Não importa que carro você queira ter, desde que seja um Ford preto. Eu faço o carro da cor que eu quero, como eu quero, e você consome. Você não queria andar mais rápido? Agora você tem um carro como eu acho que tem que ser o carro. Veio a era da informação. Né? Lá, metade, né, 1950, 60, veio ali computação, começar a acumular dados. Puxa, que legal. Então, aí surgiu a distribuição mais parruda dos varejos. Os varejos nasceram, cresceram, shopping centers. Comecei a ter muita informação das pessoas. Daí veio o database marketing, anos 70, 80. Mesmo assim, tudo caro ainda. Né? Então, tudo caro concentra o poder.
Então, eu determino como você vai consumir as coisas, concentrado em poucos players. Mas o cliente começa a ficar incomodado. Mas, peraí, né? Você sabe quem eu sou. Você tem meu cadastro aí. Quantas vezes você foi numa loja e você pega um cliente? Não, abre aí na tua base, vê quanto que eu compro, vê onde eu moro, né? E aí, finalmente, né, no final do século XX, veio a internet que rompeu com tudo isso. Porque horizontalizou o conhecimento, rompeu fronteiras, barateou tecnologia, proporcionou o nascimento de startups, novos negócios, e aí a experiência do cliente ganhou protagonismo. Por quê? Se você tem um monte de ofertas, um monte de produtos, assim como o Recarga Pay, tem um monte de asterisco Pay por aí. Tem vários. O que é que vai diferenciar um do outro? Agora eu quero escolher a experiência que eu quero ter. E neste contexto, a experiência do cliente emerge como uma estratégia de negócios que vai realmente tornar única a sua experiência com uma companhia, porque é a conexão de dois seres humanos, ser humano cliente com ser humano dentro da empresa. Aplicativo é copiável, tecnologia é copiável, preço é copiável, mas as pessoas ainda, né? Porque a gente sabe não são clonáveis, né? Ainda. Vai saber, né? Então, é aí nesse contexto que o CX surgiu. Né? Então, e claro que surgiu com muita força. A gente fala de CX, com o termo CX, deve talvez aí uns 20, 25 anos aí pegando o mercado americano. E como toda modinha e tendência, não, agora isso aqui é importante, tem que fazer, e muita gente começou a fazer sem saber até o que é, né? Agora eu faço experiência do cliente. E pior, começou até a mudar o nome sem entender o primeiro. CX, começaram a inventar um monte de coisa com o termo experience que... Foi se criando uma série de derivados aí, porque era moda, né? Mas como qualquer tendência, né? As pessoas primeiro, né, vão lá e aderem para todo mundo que tá indo, depois, peraí, o que eu tô fazendo, né? E aí, o que aconteceu é que começaram a surgir também companhias, cases que nasceram com propósito, nasceram com cultura forte, trazendo clientes muito mais fãs que clientes e trabalhando muito forte a experiência do cliente. Então a gente pode falar, a Disney já falava disso há muito tempo, né? Você tem Amazon, tem Zappos, né? Várias que foram surgindo aí ao longo do tempo. Então aí o CX veio na primeira onda de, puxa, parece que é importante, tem que fazer. Só que ainda assim as pessoas não entendiam muito bem o que é a experiência do cliente. Acho que ainda hoje muitas pessoas ainda estão entendendo o que é. Mas daí as ondas foram vindo e acho que nesse momento, casando com o nosso tema aqui do bate-papo, amadureceu bastante o mercado e chegamos no momento, puxa, eu estou começando a entender o que é CX, mas para que eu faço e como é que eu meço se está dando certo? Né? Tá para fazer CX eu preciso ter recursos, eu preciso ter pessoas, eu preciso ter projetos, ferramentas, etc. E aí a gente está no momento que eu diria que o CX está atingindo a maioridade, né? Que é que nem uma pessoa, você sai de casa, você tem que pagar suas contas, né? Então agora o CX está na fase de tem que pagar as contas. Eu estou fazendo, mas dou dinheiro, dou resultado. Como é que eu meço se eu estou no caminho certo? Então acho que trazendo toda essa história para entender por que o tema de métricas, para mim, é um dos mais quentes do momento e não à toa uma das grandes dúvidas das pessoas, né? Como é que eu meço? Eu até entendi o que é a experiência do cliente, quer entender a empatia, me coloco no lugar, vejo a persona, o que ele quer, como é que eu desenho o produto, né, como é que eu vejo a jornada passo a passo, tal. Comecei a entender, mas agora estão me perguntando na empresa aqui, mas você quer fazer mais, mas você está dando resultado? Como é que você está impactando de fato o negócio? Então aí acho que a gente aterriza nas métricas, né, Vitor? Então acho que dado o contexto histórico e o momento, métricas é um tema muito quente e a gente precisa entender como é que a gente aterriza para o dia a dia. Estamos no caminho certo ou não estamos no caminho certo, né? Pois é, e aí nesse gancho aí, assim, CX é de fato uma área nova. Ponto. Sim, bem nova. Bem nova. Internet tem nem 30 anos. E como toda primeira onda de qualquer coisa, é sempre meio festivo. Sim. A criança ainda está engatinhando. Aí vem a segunda onda que já tenta profissionalizar, a criança já levantou, já dá uma caminhada, aí vem a terceira, arrebatando e tal. Mas é uma área, como outras, que a gente vai abordar em outros capítulos aqui no Digitalize, que ela é uma mistura. Então, ela mistura saberes, né? Sim. Então, o CX também tem a ver com produto. Então, se você tem um produto digital, como é que o usuário está navegando ali? Então, na prática, envolve também UX. Sim. Envolve também aquela questão tradicional do atendimento ao cliente. Sim. Então, deu problema? Ou vamos antecipar o problema? Porque eu estou vendo aqui que a chance de dar ruim é grande. Então, antes do cliente abordar,
a empresa vai lá, entra em contato, ou oferece alguma coisa. Então tem um mix de saberes, né? Só que não tem profissional para isso. Entende? É raríssimo eu me encontrar, assim, pessoas que, bom, eu sei CX, e a pessoa de fato sabe. Eu acho que a primeira geração é a tua. Então você é o jovenzinho da parada. Você sabe mais que o mercado externo inteiro, porque a primeira geração ela tá forjada agora. Sim, então colocamos a mão na graxa e rompemos os muros, né? É isso, né? Exatamente. Regular o motor ali na mão, né? Exatamente. Então, dito isso, como é que mensura essa história toda? Porque, veja, no app lá, o botão para direita, botão para esquerda, mas no final das contas... Muda a cor, não muda a cor. No final das contas, é com intenção do quê? Sim. E como é que eu sei que eu estou fazendo um bom trabalho? Sim. Acho que para começar, até falando aqui para a lente da verdade pro pessoal aqui, né, gente, primeira coisa importante para saber, experiência do cliente é método. É método. Embora tenha um aspecto de ser humano com ser humano, o encantamento, tal, que é emocional, mas experiência do cliente é metodologia. É método. Esse método chama-se melhoria contínua. Porque a experiência do cliente é uma estratégia que ajuda a companhia a se adaptar às condições do cliente. Então vejam como é importante. Se você se adapta, como já diria o Charles Darwin, a espécie que vai prevalecer é que se adapta. Então, olha o impacto que o CX bem executado pode ter. Vai ajudar a tua companhia a ser adaptável à necessidade do cliente e às condições de mercado. Então, é estratégico o CX. Então, não é uma coisa fofinha de fazer pessoas sorrirem. Uhum. Isso tá lá também. Né? Mas, assim, na essência é método. Esse método é melhoria contínua. Eu vou melhorando continuamente meu produto, meu serviço, a minha empresa, né? Movido pelo motor do cliente. Então, acho que um outro ponto também para as pessoas entenderem aqui. A finalidade do CX não é o cliente. Vou repetir olhando para você e depois para cá. A finalidade do CX não é o cliente. O cliente não é o fim. O cliente é um meio. É por meio do cliente ou pelo cliente que você move o impacto da experiência do cliente na companhia. Porque eu vou entender o que ele está achando, o que ele está consumindo, qual é o feedback, eu vou ajustando e isso tem que impactar o quê? O negócio. A finalidade de CX é impactar o business. Só que é um jeito diferente que a melhoria contínua por meio do cliente. Aí, se é melhoria contínua, eu só melhoro o que eu meço. Por isso que não se faz CX sem métrica. Porque é melhoria contínua, que eu só consigo melhorar aquilo que eu estou medindo. Né? Então, acho que é importante as pessoas... Porque eu já vi muitos cases de CX ou times que, nessa primeira geração, primeiras ondas, a gente implantou aqui um negócio e tal... mas você tá medindo? Não, tô fazendo umas ações legais, mandando caixinha de bombom, tô mandando cartinha escrita à mão. Eu lembro dessa época. Dá um PR legal até, mas... O pessoal tirava foto, compartilhava em rede social. E aí você pergunta, saiu, deu um monte de compartilhamento, mas a gente aumentou quanto o ticket médio? A gente ganhou quantos clientes a mais? Quanto reduziu a retenção? Mas não sei, mas gastamos tantos R$1.000. Pô, ainda gastamos para fazer, não sabemos o resultado que dá? Então, assim, é por isso que a finalidade é um negócio. Então, a gente tem que, sim, usar métricas. Mas também não é de qualquer jeito, né? Qualquer métrica, não é uma métrica só. E aí a gente tem que entender como eu meço a experiência do cliente. E como toda construção, toda obra, você mede a experiência do cliente da forma que ela é construída. Então, o que eu quero dizer com isso? Existe um racional de construção da experiência do cliente, que chama-se a pirâmide da experiência do cliente. Então, acho que todo mundo aqui, vamos projetar na cabecinha, todo mundo aí uma pirâmide, né? Aquela forma, né? Aquela construção egípcia que todo mundo conhece. Então, essa pirâmide, ela tem 3 camadas da experiência do cliente. E vocês vão perceber, o Vitor também aqui acompanhando, que faz sentido. Qual é a base da pirâmide? Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu preciso resolver a necessidade do cliente. Essa é a base da experiência. Então, tá com sede? Vou te dar água. Começa por aí, eu preciso resolver a necessidade do cliente. E quando eu falo isso, gente, não é saque, não é resolver problema que deu errado no produto. Isso também faz parte. É entender o que o meu cliente precisa, como é que eu desenho algo para ele. E para entender o que o cliente precisa, aí a gente fala muito tem ferramentas como cria-se a persona. Puxa, para entender, não sou eu, Rodrigo, o meu cliente não é igual a mim.
Né? E essa base acho que está no momento inclusive ali da fundação da empresa, né? Sim. Ou seja, uma empresa já nasce com a fundação. Qual é a dor que eu quero resolver? É. Vamos pegar 99. Puxa, eu quero resolver a dor da mobilidade urbana. Né? Então é uma dor que existe. Então eu vou entender como é que eu resolvo isso, ao mesmo tempo posso gerar emprego, gerar renda, uma série de coisas. Então a base é resolvo uma dor do cliente. Né, que isso endereça uma das expectativas do cliente, que é uma das 3 também, que é ele quer uma solução para uma dor dele. Ele não compra de você porque você é bacana. Ele compra porque você resolve uma dor. Né? Uma vez posto isso, resolvi, aí nós vamos para a segunda camada dessa pirâmide. Vamos pegar o elevador e vamos subir, que é a redução de esforço. Além de resolver, eu preciso fazer com que o cliente tenha o mínimo de esforço para conseguir fazer. E esforço, pessoal, quando eu digo isso, é outra coisa importante. Não é fazer rápido. É o cliente fazer uma vez o que ele tem que fazer. Fazer o cadastro uma vez. Tentar pagar na primeira vez, se conseguir. Tentar comprar, passar o cartão no e-commerce, aprovar na primeira vez, né? Ficar, negou, mais um. E outro. A entrega, também entregar na primeira vez, ou seja... como é que eu resolvo isso, Rodrigo? Puxa, não sei que horário que é. Agenda com o cliente, de repente. Quantas empresas agendam entrega? Eu pergunto para você, que horas que é bom para você, né? E nessa também reforço o quanto que a experiência do cliente é uma construção de fora para dentro, né? Eu vou lá fora, entendo o que o cliente sente e volto para dentro de casa, né? Para construir. Então, redução do esforço. E o esforço, gente, tem ganho muita relevância. Porque cada vez mais a gente tem soluções, né? Ou empresas que oferecem soluções. Mas entre as 10 soluções, qual é aquela que vai te chamar a atenção? Aqui não quase não tive trabalho. Eu entrei, achei fácil. O chat GPT é uma tela preta com um quadradinho embaixo. Você vai lá e faz o prompt. Você não precisa, você vai pegar uma lista de perguntas pré-feitas, ver se aquela pergunta é parecida com a sua. Você põe do seu jeito, que é uma coisa que o Google já ensinou lá atrás, né? O prompt. Você bota naquela caixinha e responde. Aliás, o Google ele é a referência da simplicidade, né? Que é, coloca lá e responde. E depois disso, por fim, depois que eu resolvi, depois que eu tirei o esforço, aí eu vou criar a tal da conexão emocional. De conexão emocional, não é mandar abraço para o cliente, não é mandar emoji, mandar coraçãozinho, oi meu querido, né? Não é isso. É entender, assim, como é que eu consigo, né, acionar aqueles triggers na cabeça do cliente e falar, caramba, esse negócio, eu preciso falar para mais gente, porque é espetacular, é sensacional, é incrível. Né? E aí, para cada empresa, para cada segmento, pode ser um tipo de gatilho. Vamos pegar um segmento financeiro. O segmento financeiro seria com dinheiro. Então, é muito sobre conveniência, sobre agilidade, sobre a brincadeira do tempo é dinheiro. Então, assim, num ambiente da Recarga Pay, por exemplo, o cliente não quer que muita fofurice para conversar. Ele não está escolhendo um hotel para passar a lua de mel. Ele não está escolhendo um hotel para passar com a família. Ele não está escolhendo um ingresso para um show, onde ele vai ficar navegando, olhando. Não, ele vai lá, entrou, fez e foi embora. Então, os triggers vão ser muito esses. E aí, essa sequência toda ela é importante, porque você não começa uma obra pelo teto, né? Pela ponta. A pirâmide não começa por aqui, começa pela base. E eu vejo ainda muitas companhias aí, ainda nos dias de hoje, tendo um pouco de dificuldade e sofrendo de uma doença que eu falo que é a síndrome da pirâmide invertida. Que eu vou começar o CX pelo emocional. Eu vou mandar o brinde, eu vou mandar o presentinho, eu vou pegar aquele meu key account no business B2B. Quem é B2B vai entender isso. Tem aquela conta grande, né? Que, puxa, eu sou executivo de conta. Tem aquela conta bacana, que o Vitor é o executivo do outro lado, né? Que é um cara super aqui, chave na minha carteira. Eu vou mandar para ele toda sexta-feira, então, né? Uma cesta de queijo e vinho, porque eu sei que ele gosta. Daí você recebe lá, você tá bebendo vinho para esquecer que o sistema que eu te vendi não funciona. Não resolveu a base. Então, cuidado, gente. Você comece pela base, pela resolução da necessidade do cliente. E nesse framework ainda tem uma outra estrutura que fica no subsolo, que eu falo que é a excelência operacional. Que é aquilo que o cliente não vê, mas que se der pau, ele vai sentir. Que é o exemplo que eu gosto de dar no dia a dia, que é assim, você vai sacar dinheiro num caixa eletrônico. Ainda tem pessoas que usam dinheiro físico no Brasil e no mundo, né? Você vai lá, pus meu cartão, pedi para sacar R$10. Não tem dinheiro. O sistema caiu. Acabou a tua experiência. É um negócio de bastidores, né, de cozinha que o cliente não vê, não precisa nem saber, mas se der problema, ele vai sentir a dor. Que é igual um restaurante, você está sentado para comer, você pediu tua comida, se faltou alguém, se o chapeiro faltou, você acabou o catupiry, se o teu fornecedor entregou errado, eu, cliente, não tenho nada a ver com isso, eu não estou vendo, mas eu vou sentir a dor, porque vai atrasar meu prato,
ou vou ter que escolher outro. Né? Então, essa parte operacional, né, no aplicativo, nossa, Rodrigo, seu aplicativo é maravilhoso. Pena que ele só funciona de sábado e domingo, o resto do dia está tudo fora do ar. Isso é excelência operacional, isso é a experiência do cliente. Então, a experiência do cliente não é somente sobre aquele topo de emocionar o cliente, né? É uma construção que você faz. Colocada essa construção na mesa, aí nós vamos ver como é que eu meço cada camada dessa. Cada dimensão dessa tem indicadores. Deu, assim, tá? O Vitor é o meu termômetro. Tá dando para acompanhar. Deu perfeitamente. Tem uma série de comentários sobre isso. Então, porque algumas coisas elas são internas e distribuídas em outros departamentos. Isso. Porque tem coisa que envolve até o CEO, né? Ali na fundação. Tem coisa que pode até impactar o contas a pagar. O contas a pagar, exatamente. Então, assim, é um cenário multifatorial, mas do todo, é assim, você trouxe que a gente precisa impactar com o CX o business da empresa. Sem isso, esquece. E se está impactando necessariamente o business da empresa, o negócio está crescendo, inevitavelmente você tem cliente que está pagando essa conta, então tem uma consequência lógica aí de satisfação, correto? Mas inverter essa engrenagem de pensamento é horroroso. E você tem o externo, que é você mensurar como é a entrada desse cliente, se ele está sendo, enfim, bem recebido, sim, se está atendendo de fato a dor. Então tem um pouco dessa dinâmica. Agora, métrica, então, seu estatístico. Agora vamos entrar no hard aqui, no prato principal aqui, né? Então vamos começar pelas camadas da pirâmide, né? Então, assim, se a gente tem que medir como é construído, vamos começar pela básica resolutividade, né? Que é resolver a necessidade do cliente. Eu preciso saber se, de fato, o que é um produto que resolve a necessidade do cliente? Um produto que não dá problema. Ou seja, eu desenho um aplicativo para fazer um pagamento e esse negócio funciona. O cliente consegue entrar, fazer o que tem que fazer e ir embora. Ele não vai, por exemplo, me ligar. Rodrigo, eu não consegui pagar, cara. O Rodrigo negou minha transação. Cara, o aplicativo está fora do ar. Ó, você falou que pagou, mas a pessoa lá não recebeu o Pix, tá? Tá perdido em algum lugar. Então, uma métrica, já que de cara ela é muito importante e é usualmente uma forma natural de começar a CX numa companhia puxa, o que eu estou recebendo de contato no atendimento são não conformidades, né? Uhum. O cliente me dizendo que eu não consegui fazer alguma coisa. Uhum. Deu algum problema. Uhum. Então, a gente tem uma métrica que eu falo que é a taxa de contato, né? Que é quantos contatos eu recebo, quantos chamados, quantos e-mails, quantos chats, o que for no seu business, né? Quantos contatos para fazer a conversão da venda, do pré-venda, etc., sobre as transações que você faz. Então, se eu tenho, por exemplo, 100 transações no mês, recebo 10 contatos, com problemas, com dúvidas, essa taxa é 10%. Então, eu não sei por onde começar, Rodrigo, estou começando CX hoje. Vou implantar NPS, contratar consultoria. Não faça isso. Você já tem a consultoria de graça em casa, com o cliente dizendo o que está dando problema. 10 é muito ou é pouco? Depende do business, Vitor, porque assim percentualmente falando, óbvio. Tem business, por exemplo, que tem... e depende também se é um B2B ou um B2C, né? Assim, em geral, o B2B, que são negócios para empresas, o B2B é um cliente que ele transaciona muito. Eu brinco que ele tá mais dentro da área, então para sofrer pênalti é mais frequente. Né? Então, é muito você pegar a tua curva e tentar melhorar a sua curva. Então, é complicado falar, 10 é muito? Depende. Depende do tipo do nicho que você trabalha, perfil do teu cliente. É um cliente que demanda mais atenção, ou é um cliente mais digital? É um produto simples, ou é uma venda de um apartamento? Que tem várias perguntas, várias dúvidas, tem uma jornada longa. Então eu falo que a experiência do cliente também é um jogo de você contra você mesmo, né? Tô em 10, eu quero baixar para 9, quero baixar para 8, quero baixar para 7. Não, mas lá na Disney, na Netflix é 1%. Legal, são referências, você vai lá para aprender o método deles e não para copiar o indicador deles, né? Então é um jogo de você baixar você contra você. Uhum. Então é um primeiro grande indicador, ou seja, quanto menos o cliente te procurar com problemas, a chance do teu produto não ter fricção é muito maior. Então, ele vai preferir mais você do que provavelmente o vizinho, que dá mais dificuldades e problemas. Expandindo, depois que você está num grau de maturidade, o contact rate eu já estou, ou a taxa de contato eu estou indo bem. Mas você concorda que nem todo mundo entra em contato? Tem pessoas que têm problema e vão embora, né?
Que é o famoso atrito silencioso, né? Eu falo que eu tenho mais medo daquilo que eu não vejo do que aquilo que eu vejo. O saque eu tô vendo. Aí, o que você pode fazer? Você pode ampliar esse indicador para ver fricções ao longo da jornada. Vou dar um exemplo do meu segmento. Vamos supor que, e não é uma suposição, é uma verdade, o Pix, né, que todo mundo aqui certamente usa bastante, existe um nível de serviço acordado com o Banco Central. Tem que garantir que em até X segundos a transação seja efetivada. Se, de repente, o Pix começa a demorar muito, quando eu vou tentar fazer o Pix, não tá indo. Você vai ligar para mim contar que o Pix está demorando ou você vai no concorrente e vai fazer o Pix e pagar a tua conta? Escolher outro método de pagamento. Escolhe outro método, vai no concorrente. Você não vai me ligar e contar, Rodrigo, claro olha, que eu queria te dizer que tá demorando muito. A efetivação da minha pretensão ali. E na verdade... E aí você pode expandir a taxa de atrito, né? A taxa de contato, uma taxa de atrito. Você pode, no seu negócio, desenhar assim, olha... Vou até mudar num B2B. Puxa, o tempo de aprovação de uma proposta comercial não pode passar de 5 dias corridos. O que escapar disso, já levanta o sinal de alerta. Olha, metade está passando de 5 dias. Eu não estou entregando aquilo que eu me comprometi com o cliente. Mas ele não está reclamando. Mas ele pode ser que esteja já de olho em algum outro fornecedor. Então, esses dois, para mim, são os dois importantes da base ali, né? Taxa de contato e taxa de atrito. Começa pela de contato, começa simples. E já dá muito resultado. Reduzir fricção é gestão de experiência do cliente. E impacta o negócio. Menos fricção, o teu atendimento não vai crescer. Se não vai crescer, você vai gastar menos. Você já pode chamar o teu CFO, teu diretor financeiro, reduzir 50% o atrito, economizando tantos R$1.000 por mês aqui que eu iria crescer o atendimento. Isso, por exemplo, na Recarga Pay, no meu primeiro ano, viabilizou trocar de plataforma de atendimento. Eu não tinha orçamento. Na verdade, o orçamento já estava lá. Se eu reduzo o atrito, o orçamento aparece. Não preciso pedir mais dinheiro. Eu deixo de gastar com atrito para investir em outra coisa. Eu consegui viabilizar uma coisa que eu não tinha orçamento porque a gente reduziu a fricção. Mas aí, nesse caso aí, aliás, o que você está colocando é ótimo, porque essas duas métricas não necessariamente são aplicadas somente para um produto digital. No geral. Pode ser no geral, no balcão, na padoca. Na padaria do seu João dá pra fazer. Tudo. Exatamente. Isso que é muito legal. Não é as 3 estrelinhas da Uber lá, 5 que você dá lá. Não, é um negócio que é totalmente aplicável. E são coisas que, assim, aí você vai aplicar no contexto do teu negócio. Pois se é estrelinha, se não é estrelinha. Mas aí na prática, o Pix tá dando um pau. Nesse exemplo que você tá falando aí, tá demorando, o cara não sabe se caiu, se não caiu. Porque tem essa também, demorou lá, será que caiu? O cara tem que entrar lá na conta dele para ver se caiu, para não ter um pagamento duplicado. É um puta saco mesmo. Eu já passei por isso. Acho que todo mundo já passou. Mas não na Recarga Pay. Que bom. Se passar, me avisa. E aí... você não tá na alçada do cara de sexo fazer isso, mas você é o quê? O chatão que vai lá, bora lá. Aí, assim, aproveitando que a sua pergunta é bem relevante, o que eu faço quando eu tenho esse indicador medido e me dá um alerta? Aí entra bem a disciplina da melhoria contínua, que eu vou buscar o quê? Por que tá a causa raiz disso? Que pode ser várias coisas, pode ser desde o meu fornecedor terceiro de tecnologia de Pix, que acontece isso, tem muito bem que as a service, você contrata e faz. Você tem que ter outros indicadores, por isso que dou a deixa para dizer que não existe um único indicador, é um conjunto de indicadores que vai variar de negócio para negócio. E aí me dá a deixa também para dizer o que está, antes de subir para o esforço, a gente vai para o subsolo para excelência operacional, que são indicadores que eu tenho que ter de apoio ali. Então, nesse caso do Pix, meu SLA com o fornecedor, que está em contrato, é um indicador que eu deveria mensurar. Será que ele está cumprindo o processamento? Daí eu vou, o Pix não processou? Não, mas o cara está cumprindo, eu descarto o fornecedor. Pode ser um sistema meu interno. Daí aí eu vou descobrir na causa raiz que é nesse sistema aqui que está tendo problema. Daí eu monto o plano de ação. Aí eu vou fazer a melhoria contínua, eu tenho que orquestrar, influenciar e ser Ou seja, um PMO, assim, um projeto de resolução. Exatamente. E é legal achar causa raiz, né? Porque às vezes a gente identificou uma causa, mas se a gente pergunta mais uma vez, acha uma outra, até chegar a granularizar ali. Tem a regra dos 5 porquês lá, e aí né? você vai granular. A minha dica também é assim, sejam granulares pro seu grau de maturidade. Eu não tô fazendo nada, eu não sei na 5ª derivada. Você tá começando agora, a primeira derivada já resolve. Você já tem ali um percentual de impacto.
E nessa de você ver, o fornecedor dentro de casa, outra coisa que eu falo muito também é, gente, tem que conectar com o indicador de negócio. Assim, Claro. Legal, essa falha tá me derrubando quantas transações por dia? Com que ticket médio? Aí você consegue dar o grau de urgência. Gente, nosso negócio está em risco, porque eu estou capturando aqui uma não conformidade que tá passando e custa milhões de reais por dia. O que nós vamos fazer? Vamos parar e resolver agora. Exato, que casa muito com a sua formação também como estatístico de formação de indicadores. Isso. Não é um indicador que você leu lá, comprou lá, né? Pô, NPS, que é o que todo mundo fala, a gente vai falar aqui por cima. Nós vamos chegar daqui a pouquinho nele. Mas é o que todo mundo fica falando só, né? Mas formar indicadores, e não é simples formar um indicador. Não. Você tem que saber que pergunta você precisa responder, que dor que você tem, e você bola o indicador, né? Eu tinha um professor de MBA que eu fiz, que ele fala assim, primeiro o objetivo, depois o indicador. Né? E tem um outro ponto importante também para deixar com a galera aqui. Gente, a gente não gerencia indicadores. Você gerencia o problema por meio de indicadores. Que a pessoa às vezes assim, não, como é que eu faço para baixar o tempo de serviço? Não, calma, não é isso. O nível de serviço, ou o tempo de atendimento. Como é que eu melhoro a experiência do cliente? E este é um termômetro que está me dizendo que está desviando. Eu vou entender por que está desviando e ver quando é que eu vou baixar. Que as pessoas se desesperam com os números, né? Não, tem que baixar, tem que subir. Você não vai mexer o número, você tem que entender o problema que o número está te mostrando. Que é a causa raiz, nos contornos todos. Então, dá trabalho mensurar a experiência do cliente. Não vai ter um indicador, não tem bala de prata. Depende do seu negócio, depende do seu momento do negócio, da sua maturidade. O que funcionou esse ano, pode ser que não funcione o ano que vem. Mas alguns indicadores, eu digo, são os canônicos. Então, esse taxa de contato, taxa de atrito, para mim, está lá na base da pirâmide. E no subsolo, na excelência operacional, pode ter um SLA de fornecedor, pode ter percentual de bug, pode ter SLA de contratação do RH, porque se não tiver gente para atender, eu não consigo entregar. Se não tiver garçom para atender no restaurante, vai dar fila. Pode ser o tempo de atendimento, pode ser tempo de espera, pode ser tempo de carga de página do aplicativo. Então, você vê o que vai funcionar naquela cozinha ali embaixo, né, para sustentar a resolução pelo produto. Subindo para o esforço do cliente, que é a próxima camada, que endereça uma expectativa do cliente, que é ganhar tempo, né? Hoje em dia, todo mundo quer ganhar tempo, né? A expectativa número 1 de uma pessoa é ganhar tempo. Aí nascem os indicadores de esforço do cliente, e aí eu também coloco 2, né? Tem o Customer Effort Score, que é o CES, né? O CES, que eu pergunto para o cliente, né? Foi fácil fazer isso? Ou foi difícil? A metodologia coloca uma escala de 1 até 5. Você pergunta, ele fala, olha, foi difícil, foi muito difícil. Porque a gente desenvolve, acha que é fácil, né? Isso aqui tá claro. Tá óbvio que é para fazer isso. E nós temos viés, né, pessoal? A gente acha que para nós tudo vai ser fácil. E CX é muito sobre você traduzir a percepção do cliente em números. Além de ter o hard, que é taxa de contato, taxa de atrito, o que ele achou. Então, o esforço já é a primeira dimensão de percepção. Né? O que o cliente está percebendo? Nossa, o negócio ficou lindo, mas o cliente está dizendo que está difícil. E uma outra forma, outra que não é bem um indicador, mas é uma forma complementar, é começar a entender por outras métricas operacionais. Puxa, eu percebi que quanto mais telas eu coloquei, menor foi a conversão. Talvez tenha dado mais trabalho. Ou ele percebeu, sentiu mais trabalho e abandonou. Quanto mais perguntas eu fiz no cadastro, mais tempo demorou. Se demorou demais, não ativou a base, a curva de ativação demorou, o ticket médio demorou a subir. Então talvez eu deveria fazer um cadastro mais curto, deu para dar menos trabalho. Então o índice de esforço do cliente, o Customer Effort Score, vai lá na camada, né, do meio da pirâmide. E aí no topo da pirâmide, a gente vai chegando no ápice aqui, né, no epílogo aqui das métricas, né, que é a parte de encantamento da conexão emocional, que é como é que eu meço isso? Que a pessoa está, caramba, esse negócio me tocou de um jeito que estou muito satisfeito, eu estou encantado, eu vou recomendar para alguém. E aí aparece o nosso amigo NPS, aparece o C7, o Customer Satisfaction Index, que é você perguntar, puxa, você ficou satisfeito com o que você fez? Pô, fiquei. Aí eu também posso perguntar, que para mim é mais poderoso. Você indica isso para alguém, né? Com que nota de 0 até 10 que é o NPS? Então vejam, pessoal, para a gente ir amarrando tudo, que é um conjunto de indicadores. E para mim, lá o NPS, o C7, o Customer Effort Score, taxa de contato, taxa de atrito, eles são ali meio que canônicos, né? Eles têm que estar lá. Rodrigo, tem que ter todos? Não, você pode começar pela base. Você não pode começar pelo telhado, pelo topo. Vou começar hoje CX com NPS.
Não, porque é pesquisa, é percepção, até você conectar isso com indicador, com receita, vai ter resistência, vai ser difícil, não precisa falar. Assim, né, existe vida fora do NPS, gente. Existe vida fora do NPS, não é só NPS que tem. Então você começa pela base, começa reduzindo atrito, começa conectando isso com eficiência, com redução de custo. Quando você ganhou esse espaço, você mostrou que você está impactando o negócio, as pessoas vão querer mais. Puxa, cara, então vamos fazer mais? Vamos. Me dá mais dinheiro? Ah, não, claro que eu vou te dar. Você mostrou que você consegue trazer dinheiro de volta. E né? o Rodrigo Tavares, cara, você falou uma série de indicadores, até alguns até de antecipação de problema, e você não citou aquele mais tradicional, que é quando o cara reclama. Ó, que loucura. Por quê? Porque toda a base inteira de CX, ela tá centrada justamente em você pegar esses dados e antes do cara chegar a reclamar, porque você mesmo citou aqui que tem gente que não reclama, mas o cara que reclama já tá no inverso daquele do Sim. sentimento positivo, ele já tá num grau de insatisfação. Você vai entrar para que recuperar já a relação. tocou. Exato. Pra tentar. Se é, ó, tentar. Tentar recuperar. Tentar. Que muitas vezes, quando você está em alguns segmentos desses mais reclamados, também são serviços de massa. Não é nem recuperar, porque o cara tá quase como um refém, porque ou é um serviço concessionado, né? Que você não tem para onde fugir, do tipo energia elétrica. Eu não consigo fugir. Tá lá. E é aquele, né? É aquele. Porque é por região, é por contrato. Saneamento, eu não consigo trocar o cano. Não. É aquele. Operadora de telefonia, beleza, tem 4 aí, mas todas elas meio, né? Então, o seguinte, tirando essa turma aí de fato é um esforço enorme de tentar recuperar, porque chegar ao ponto do cara reclamar é um absurdo, né? E aí, a base da mensuração, que é a base da pirâmide, é você minimamente, ao tentar recuperar o relacionamento, usar esse aprendizado para alguma coisa. Para quem vai vir na frente, porque é um post-mortem, é uma autópsia, né? Já tá ali, eu vou entender o que é que doeu, vou abrir o paciente e pegar a causa raiz, né? E você tocou algumas vezes, e eu acabei não comentando muito, o quão preditivo você tem que ser. Hoje, quanto mais você antecipar, melhor. Porque o cliente vai te falar, cara, você já sabe, na hora que eu tô fazendo fazendo minha transação, você tem tua regra e você sabe se vai dar certo ou não vai. Por que você vai esperar eu te falar que deu problema? Já age na hora. Então tem até um artigo que eu gosto muito, que é da Bain Company, que chama-se, e tá em inglês, né, que é Sometimes You Don't Have to Ask, que algumas vezes você não precisa perguntar, que é sobre ser preditivo. Então a tendência até de métrica, a gente tá falando um pouco já de futuro, de caminhada para frente, é de fato você começar a se antecipar, né, cada vez mais, né? E você tem dados para isso. E não é ter um bando de dados. Você tem que saber, por isso que a construção primeiro entenda qual é a estrutura da experiência do cliente. É resolver, tirar esforço, criar conexão emocional. Tá, esse é o conceito. Como é que eu hoje aterrizo para mim? Quais indicadores na minha empresa hoje, para o meu momento, vão me ajudar a medir isso? De repente não preciso de NPS agora, não preciso de Customer Effort Score, vou começar ali da base. A base bem feitinha é um arroz com feijão bem temperado, mata a fome, né? Depois mistura, depois coloca um negócio a mais, né? Bota sobremesa, faz tudo isso. Enfim, é muito por aí. E a minha impressão é que essa abordagem muito bem construída, ela pode realizar coisas do tipo que a gente começou o papo com elas, que é, a empresa começar a inaugurar novos produtos e serviços, porque justamente quem está dizendo que quer é o próprio cliente. E aí toda aquela ladainha que agora todo mundo fica rotando um monte de terminho e tal, de ecossistema, inovação, agora todo mundo arrota IA. Não, agora agora você não fala nem bom dia, você fala bom dia, né? Porque a IA tá lá já, tá né? Tá lá, o cara não sabe nada de IA, aí tem um monte de empresa também que tá falando que é de IA. Só tá chupinhando o GPT, conecta GPT com o WhatsApp, tem uma empresa de IA. Pra não falar que a gente que faz bot, que é robô, diz que é IA, né? Exato. Isso é o que mais tem. Exato. Isso é o que mais me deixa louco, assim, esse universo startupeiro que não tá atuando, mas tá surfando. Mas
a tal história assim, a inovação concebida do céu, do etéreo, da criatividade do post-it. Na verdade, às vezes o cliente que está dizendo, pô, vai pelo outro lado também, agrega um negócio aqui, aí fala, nossa, que ideia brilhante. Não, cara, tava lá assim, ó, tava nítido. Você só olhou, ele tá mostrando o caminho, eu executei. Não teve risco, quase risco Te dou um nenhum. exemplo recente que a gente passou na RKHP, a gente tá sempre desenvolvendo novos produtos e serviços, a gente procura sempre incorporar o que o cliente está dizendo pra gente, tanto para melhorar o que tem, como também para criar coisas que não tem. E a gente tá fazendo um produto novo agora, que também não é nada, não vou falar o que é para não... mas tá. também não é ciência de foguete, nada que vai sair, nossa, né? Não, é uma coisa que é importante, mas que a gente, do lado de CX, a gente ajudou a acelerar um pouco mais o processo, porque a gente diz, olha, isso que vocês estão pensando em desenvolver, ou que está começando a desenvolver, é o tópico mais buscado na central de ajuda que não tem conteúdo. Porque como não tem o produto, não tem artigo de resposta. Uhum. Olha que então, o cliente está procurando, olha como. E isso ajudou a acelerar o processo de desenvolvimento desse produto. Porque além de a gente entender que faz sentido, o cliente está gritando aqui. Tá gritando. Que tem demanda. Então vamos acelerar. Então isso aí, ó, é tentar. O cliente está dizendo, é o preditivo e juntar com o que o cliente está dizendo. Já estou querendo fazer, o cliente está dizendo que está perguntando só a respeito, vamos fazer. Perguntando sobre isso, vamos em frente. Então acho que, gente, acho que eu quero muito que todo mundo saia desse bate-papo aqui, como o Vitor também está digerindo e processando junto comigo aqui, que é o quão estratégico o CX é e quanto ele tem que ser estratégico na prática, mas que isso requer método, isso requer indicador, requer número. Pô, mas Rodrigo, eu sou de humanas, eu odeio número. Assim, você não precisa você sozinho ter todas as competências, né? Ser analítico, influência, negociação... Né? Daqui a pouco vai ser mais fácil entrar para os Vingadores, né? Como eu digo, né? Nem o Tony Stark tem essas características todas. Mas você tem que ter ali de repente, pô, Rodrigo, quer dizer que eu preciso contratar a gente? Não, de repente você pode fazer, né? Como a galerinha hoje gosta de falar, no meu tempo era grupo de trabalho, eu chamo squad, né? Você vai lá e, pô, senta com o cara do financeiro. Bate um papo com alguém, de repente, lá da área de CRM que mexe com dados, você consegue pegar essas informações e orquestrar. Né, para acontecer, né? Não precisa você ter todas essas competências para começar. Depois, à medida que der certo, você vai conseguir pedir recursos. Porque você já mostra que dá resultado. Aí você monta o time, porque muita gente às vezes confunde a especialidade com o repertório. Todos nós vamos ser, naturalmente, até pelo processo educativo que a gente vive ainda hoje, com uma especialidade, né? Que é o que você vai gostar de aprofundar ir lá na raiz. Mas outra coisa é o que os nossos pais faziam, mas numa jornada mais longa, de criar essa jornada, uma série de outras competências que vão te trazendo mais traquejo. Pô, você é o cara mais humano, um dos mais humanos que eu conheço. Entendeu? Pô, bom de fala, assim, conversa bem com as pessoas. Agora, não necessariamente é um perfil clássico de estatístico. Não. Não é. Não mesmo, né? Literalmente, eu tô fora da média. Eu tô só outlier, como falam os estatísticos de perfil, né? Exato. Isso eu já escutei várias vezes, assim, né? Puxa, né? E a gente vai desenvolvendo. Vai desenvolvendo e você tem que ter abertura para isso, né? Pra pois entender. É. Ó, no ensino médio, meu ensino médio era casca, até o colegial tal, ensino médio, eu era extremamente tímido, não falava nada, só era do cara do fundão lá, falar assim em público. Eu fui dragado pra falar e tal. Cara, consegui, eu não me limitei, consegui minimamente desenvolver. Não escuto nenhum episódio, não gosto da minha voz, nada disso. Você é meio que nem eu também, eu não sou de ficar... Deixa eu ver como é que saiu aqui o episódio. Eu não vejo Então, meu programa lá na Band, lá... Zero narcisismo, eu não fico vendo nada. Zero, eu também, cara. Eu me escutando, nossa, é o terror, cara. Eu sou muito auditivo, escuto todos os outros, menos os meus. Mas foi isso, foi um desenvolvimento, cara. Ó... Aí, cruzando aí com o início de tudo para a gente finalizar. Me formei em administração, direito, aí fiz pós em tecnologia,
Hoje eu não trabalho especificamente com nenhum dos três, mas com os três conjuntamente num processo de gestão das coisas. Aí no iFood, fui parte operação, parte institucional. Você tá usando o repertório de todas, né? Exato. É isso. Exato. O que eu trago muito, né, acho que, obviamente, assim, eu fui fazer estatística porque, de fato, é uma coisa que eu... não vou dizer que eu sabia com 17 anos que eu queria fazer estatística. Obviamente que não, né, gente? Isso não existe, né? Não, já sei. Tinha facilidade. Né? Falei, vamos por aqui e ver o que vai dar, né? Assim, entrei no curso, era matemática, não era nem estatística. Você tem um ano que você faz, junto com todo mundo, as mesmas matérias, você tem um sabor de cada coisa, né? E eu falei, pô, estatística, além de ser as matérias que eu não tomei pau, né? Quer dizer, porque as minhas melhores notas, né? Teve as outras, e a maioria tomava no Brasil levei ainda. pau de cálculo, de computação também e tal. O primeiro ano foi traumático, depois melhorou bastante. Eu falei, puxa, acho que isso aqui tem a ver, né? E tem a ver com as coisas que... Por isso que é importante a gente se conhecer, né? Acho que o autoconhecimento é muito importante. Saber o que você quer, o que você está a fim de fazer e descobrindo isso ao longo do tempo, de coração aberto, né? A estatística me chamou muita atenção e me fisgou, porque era sobre, além de eu falar, puxa, eu consegui entender e fazer e gostar das matérias, né, no primeiro ano. Mas puxa, sobre como que eu entendo os fenômenos que acontecem no dia a dia de maneira racional. Então, meio que para mim era uma conexão entre a vida real, mas colocando lógica, né? Porque eu, como um cara de exatas, procuro lógica em tudo, né? Até hoje eu sou assim. Então me fisgou e depois a coisa foi indo, né? Foi avançando e me graduei numa época que assim, eu me graduei em 95, quer dizer, faz tempo. O ano que vem faz 30 anos que eu me formei. Assim, as opções de carreira que tinha era fazer pesquisa no Ibope, no Datafolha, ou trabalhar com econometria e séries temporais. Esse boom de mercado que teve de risco, eu comecei trabalhando na área de risco, né? No início da minha carreira. Teve um boom mesmo. Atuarial muito também. Amigo meu foi para atuarial. E aí veio a onda do DBM e do CRM, né? Mas o que eu trouxe muito da faculdade que eu aprendi como no dia a dia eu aprendi a resolver problemas. A ter método para resolver problema. A estatística me trouxe muito isso. Como que eu estruturo um problema com números, com indicadores, e isso eu uso até hoje. Embora eu não faça mais modelo estatístico, eu comecei minha carreira fazendo isso. Né? Segmentação, modelagem, probabilidade para lá, para cá, programava em software estatístico. Mas aquilo para mim era legal, mas eu queria mais, né? Eu queria impactar, eu queria falar, como é que eu faço o banco vender mais? Né? Com isso daqui, com essa ferramenta, né? Então foi essa chama, né, de resolver problemas, né, que eu aprendi muito na faculdade, de me virar também, que é uma fase também que você aprende a se virar, né? É o que eu carrego até hoje. É o que me abre portas e que me fez trabalhar com mobilidade urbana, com marketplace de varejo, com banco, com fintech, que no final é sobre resolver problemas. E o que hoje, e no fim, é engraçado como o curioso, como a vida a gente não programa as coisas, mas elas vão... Mas se você tiver, de alguma forma, conectado com o seu propósito, acontecem, né? Por que hoje, uma das áreas que eu cuido é atendimento a cliente. E eu não sonhei cuidar de atendimento a cliente, mas apareceu oportunidade, né, no Mercado Livre, né? E disso a gente transformou na área de experiência do cliente, etc. Mas e eu quero conectar com a estatística, com essa coisa do resolver problema. O que me deixa muito feliz, e que tem pessoas que, tudo bem, não gostam de trabalhar com atendimento, é que todo dia eu resolvo o problema de muita gente. E isso para mim é prazeroso. Saber que todo dia X mil pessoas, ou no mês X mil pessoas, né, que eu não queria que tivessem problemas. Eu trabalho para ter menos problemas, mas quando elas têm, eu estou mudando e recuperando o relacionamento de X mil pessoas por mês, resolvendo o problema delas, né? Então isso me trouxe muito prazer, né? E assim, puxa, isso me realiza de alguma forma, né? Então eu acabei, né? Pô, que demais. Encerrou de maneira magistral, mostrando o propósito maior de vida. E que a gente descobre ao longo da vida. Pô, né? Tavares, brigadão. Eu que agradeço. Uma delícia aqui o papo. Espero contar contigo na jornada aqui do Digitalize todo. Já tô na jornada. Tamo junto. E você que ficou até aqui nos escutando, nos vendo... Ele disse aqui dos dados, né? Então não deixa de comentar, se inscrever, faça sugestão de temas. A gente tá olhando o CX aqui, ó,
só tá lendo. A gente quer também antecipar esses problemas, ou talvez alguma dúvida que você queira que a gente responda aqui no podcast. Então, nos procura o Rodrigo Tavares no LinkedIn, nas redes sociais, me procure também, não se acanhe. E não deixe de ver também os episódios anteriores, que tem muito conhecimento. Não perca, né? Exato. E quero deixar uma última frase aqui, né, sobre dados e métricas, né? Uma frase de um estatístico, que é o Deming, né? Um estatístico muito famoso, que em Deus eu confio, os demais tragam dados. É isso aí. Até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Valeu. Se cuidem. Tchau, tchau.